Em outra frente, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, disse que o presidente Lula só vai ligar para o presidente dos Estados Unidos, para o Trump, sobre as tarifas impostas pelo norte-americano ao Brasil, quando ele oferecer abertura à conversa. Embora senadores brasileiros em comitiva a Washington insistam numa conversa direta entre o presidente Lula e o norte-americano para tentar adiar ou baixar as tarifas de 50% contra o Brasil, fontes do Itamaraty e do Planalto, ouvidos pela colunista Mônica Bergamo, descartaram a possibilidade de uma conversa entre os dois se o assunto Jair Bolsonaro estiver à mesa. Segundo o embaixador com conhecimento direto do assunto, essa teria que ser uma conversa muito bem planejada e os norte-americanos teriam que concordar em excluir qualquer demanda política na troca. Por enquanto, o canal segue fechado para isso, também informa a colunista Mariana Sanches, do UOL. Diplomatas temem que em um eventual telefonema, o Trump repita com Lula o que fez recentemente com líderes da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Bom, Carla, como é que você vê essa possibilidade de telefonema com o histórico do Trump, né, de humilhar pessoas que vão tentar negociar ou conversar com ele? Então, Diego, a situação do presidente Lula e do governo brasileiro está num momento bastante complicado. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi aí o escalado para gerenciar esse comitê de crise, fazer o plano de resposta, de contingência, desculpa, a possível taxação junto com o Haddad. E aí, na semana passada, né, a gente está vendo aí o presidente Lula no evento, ele mesmo admitiu a dificuldade do Alckmin e do governo brasileiro de ter esse diálogo. E aí, o que o Lula fez? O Lula subiu no palanque, fez uma defesa da soberania nacional, fez um discurso praticamente eleitoral, falou sobre os minérios raros, falou sobre as riquezas brasileiras, marcou ali, digamos assim, um território político onde o governo não vai ceder. Aí chega essa semana decisiva, uma semana importante. O presidente faz acenos dizendo, olha só, a gente tem a nossa soberania para defender, a gente não vai, mas queremos negociar. E aí começou uma operação para ver, liga, não liga. Tem essa missão dos senadores que está nos Estados Unidos, que começou a tentar buscar formas de fazer essa ligação do presidente Lula com o Trump. Agora, imagina se o Lula tenta falar com o Trump e não consegue, como isso fica ruim também para o governo brasileiro. Então, o que está fazendo agora, né? Então, o chanceler Mauro Vieira está em Nova York, também tentando ver uma brecha para poder abrir esse canal de diálogo. Então, a gente tem até sexta-feira uma tentativa em várias pontas para ver se a gente consegue sentar nessa mesa de negociação. Então, assim, o presidente Lula, se o Trump não atender o Lula, ele vai atender quem, né? Então, assim, o Lula é a autoridade máxima do país nesse momento para fazer isso. E aí, o governo todo está trabalhando em relação a isso, mas com muita cautela, porque é uma medida que, se o presidente Lula não conseguir falar, politicamente é ruim, pode ser explorada pela oposição, enfim, evidentemente será explorada pela oposição se acontecer. E aí agora a gente tem, o vice-presidente Geraldo Alckmin ontem falou desse plano, né, que eles estão organizando para caso as tarifas sejam implementadas, o ministro Fernando Haddad também. Enfim, e ao mesmo tempo, o que se fala? Ontem eu estive no Planalto, falei com bastante gente, eles falam o seguinte, até sexta-feira a gente não pode jogar a toalha. A gente tem que estar preparado para o pior, mas a gente ainda vai trabalhar para encontrar algum caminho, algumas soluções, nem que sejam setoriais ou não. Enfim, ainda não jogamos completamente a toalha e vão ficar batendo na tecla de que querem negociar, de que não é um governo que não senta à mesa de negociação. Mas está difícil. Depois do intervalo, falaremos sobre alguns assuntos com o ministro Renan Filho, ao vivo aqui conosco, sobre o tarifaço e também sobre a avaliação do governo de acabar com a obrigatoriedade da autoescola para obtenção de carteira de habilitação. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Carla, a gente segue ao vivo aqui no YouTube e o vice-presidente Alckmin vai se reunir com governadores, né, antes do início do tarifaço. Qual que é o objetivo dessa reunião? Bom, Diego, na verdade, ele teve ontem com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, aqui em Brasília, teve uma reunião, o governador Ibanez Rocha é o organizador do Fórum de Governadores, e eles estão tentando organizar esse encontro com
as entidades estaduais, porque cada estado tem um reflexo em relação ao tarifaço, né? Então, a ideia é juntar mais subsídios, mais informações do impacto da tarifa e também de propostas, porque não só o governo federal está recebendo das entidades e de associações ideias e soluções e propostas e alternativas, como os governadores também. Então, é uma ideia de poder reunir, né, e ter o maior número de instrumentos possível para poderem ser acionados no caso das tarifas entrarem em vigor. Então, ontem, de novo, estava no Planalto conversando com uma fonte lá que estava dizendo, olha, o setor industrial, vários setores econômicos enviaram aqui para o presidente Alckmin essas propostas. E os governadores também têm coisas para dizer, porque eles também estão ouvindo os empresários, cada um na sua localidade, e cada localidade, às vezes, com uma especificidade, né? Então, a ideia é poder ter um mapeamento mais fidedigno possível para saber o impacto de tudo isso e poder ter ali na manga alternativas que contemplem todas essas questões estaduais também, né? Enfim, o governador Geraldo Alckmin, o próprio presidente falou, ele tem, assim, diuturnamente feito diversas reuniões com vários empresários e com políticos para tentar ter o maior número de instrumentos possíveis para essa reação, né, do que a gente vai ter que fazer caso as tarifas entrem em vigor na próxima sexta-feira, Diego.